Saudamos a todos os telespectadores da nossa Rede Brasil de Comunicação com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que é mais do que uma tranquilidade física, é uma tranquilidade interior, estabelecida por Deus na vida daqueles que têm essa paz, que gozam dessa paz. Nós queremos louvar a Deus por mais uma reflexão bíblica e agradecer ao nosso pastor a confiança de mais uma vez podermos ser instrumento de Deus para os nossos telespectadores. Queremos tomar por base o Salmo de número 121, que nos diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É com este texto que nós queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus subordinada ao tema socorro do alto. O salmista, na sua confiança em Deus e na sua experiência com Deus, ele se encontra numa situação difícil, possivelmente em um vale, cercado por montanhas, e ele eleva os seus olhos a essas montanhas e faz uma pergunta que não é óbvia. É uma pergunta que é pertinente, é uma pergunta que tem sentido, porque naqueles dias haviam muitos deuses que eram considerados deuses dos montes, como o deus Baal e a deusa Astarote. E o salmista, quando faz esta pergunta, ele mesmo responde. E é interessante que ele não diz que o socorro dele vem dos montes. O socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É interessante que este Salmo 121 é um salmo considerado o salmo do viajante. Grandes grupos de servos de Deus se programavam para pelo menos uma vez no ano irem a Jerusalém, a uma das festas anuais que haviam ali naquela cidade. E era uma viagem muito perigosa, era uma viagem muito desconfortável, e os viajantes, eles recitavam, eles cantavam este salmo na confiança de que Deus daria a eles o livramento que eles precisavam. Este salmo, ele deixa claro que o nosso socorro vem do Senhor, independente das circunstâncias que estejamos vivendo, independente da situação que nós possamos estar, o nosso socorro vem do Senhor. É interessante que não era só o salmista que pensava desta forma, que cria desta forma. Há alguns servos de Deus que também tinham Deus como o seu socorro do alto. Por exemplo, em Jó, capítulo 16 e o verso 19, ele diz que o seu fiador está nas alturas. Ainda em Provérbios, capítulo 18 e o versículo 10, o sábio Salomão, ele diz que torre forte é o nome do Senhor, correrá para ela o justo e estará seguro. Então, esse salmista, ele deixa claro a sua confiança no Deus que é maior, é mais alto do que qualquer monte. Meus amados irmãos, nós queremos nesta oportunidade compartilhar que neste salmo Deus propõe alguns livramentos para aqueles que estão na trajetória espiritual. Nós estamos fazendo uma viagem. O apóstolo Pedro, escrevendo à sua igreja na Ásia, ele os chamou de peregrinos e forasteiro. Então nós estamos atravessando um deserto, nós estamos rumo a Canaã celestial e precisamos acreditar, confiar
nos livramentos do Senhor. Quais são as propostas de livramento que Deus concede ao seu povo nessa viagem, nessa caminhada que nós estamos fazendo? Com base neste salmo, ele propõe, primeiro, livramento dos perigos físicos. Quando nós lemos o versículo de número 3, ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. É interessante o cuidado de Deus com os nossos pés. É interessante que pés representam estrutura, representam transparência, fala de mobilização, e é uma coisa que o crente precisa, é de mobilização, e Deus garante a mobilização do crente, a mobilização do servo de Deus. A palavra de Deus deixa claro que Deus cuida de nós no caminho, nos mínimos detalhes. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8 e o versículo de número 4. A palavra de Deus diz que nos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, os seus pés não incharam. Veja que detalhe Deus coloca. Em uma época em que não havia farmácia, em que não havia nenhum tratamento especial para os pés, Deus se responsabiliza de não deixar que os pés dos seus servos inchassem durante a trajetória no deserto. No Salmo 91, a palavra de Deus diz que Ele segura em nossas mãos para que não tropecemos com os nossos pés em pedra. Ou seja, Deus cuida de nós no caminho e nos guarda de coisas que sempre ocorria na trajetória do povo de Israel. Por exemplo, ciladas no caminho. Veja o que diz a palavra de Deus no livro de Esdras. Livro de Esdras, no capítulo de número 8. E o versículos do 21 em diante. Se você tiver como pegar a sua Bíblia, acompanhe comigo neste momento a leitura de alguns versículos. O verso do 21 em diante diz: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Ou seja, Deus atendeu a oração e o jejum de Esdras. E aí, a resposta à oração de Esdras está no versículo de número 31, que diz assim: e partimos do rio de Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. Era isso que ocorria, coisas que poderiam passar despercebido pelo povo. Deus os guardava de armadilhas que eram colocadas no caminho por assaltantes. Haviam guerrilhas que eram pontos estratégicos de soldados que ficavam aguardando outros soldados passarem para que pudessem acometê-los, e o povo corria esse risco. Mas Deus garante a integridade física daqueles que estão viajando para Canaã celestial, assim como Ele garantiu a integridade física tanto dos pés como do corpo daqueles viajantes. E essa é a segunda proposta de livramento de Deus. Ele também se propõe a livrar o corpo do viajante. Isso está no versículo de número 6 do Salmo 121, quando o salmista diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. É interessante que o sol do deserto é muito caustigante. O deserto pode acometer as pessoas e o seu grau de intensidade é 50 graus centígrados na sombra.
E isso traz insolação, isso traz desfalência física. Mas a palavra de Deus diz que o sol não ia molestar, o sol não ia tirar as forças daqueles viajantes. A palavra de Deus também diz que a lua de noite também não ia molestar aqueles viajantes. E isso porque, apesar de no deserto de dia o sol ser muito forte, à noite o frio é intenso. E é por isso que a Bíblia diz que nos 40 anos que o povo de Deus passou atravessando o deserto, Deus era presente com eles em uma coluna de nuvem de dia e em uma coluna de fogo à noite. A coluna de dia flexibilizava os raios, o poder do sol. A coluna de nuvem de fogo à noite flexibilizava o calor ou o frio intenso do deserto. É isso que Deus garante na vida daqueles que estão viajando, que estão a caminho da Canaã celestial. Deus também, meus amados irmãos, nos dá integridade emocional. A palavra de Deus diz que o Senhor livra os viajantes, isso está no versículo de número 7, o Senhor guarda o de todo mal, Ele guarda a sua alma. A alma tem a ver com as emoções. A alma é o nosso intelecto, é o centro, a sede dos nossos desejos. E sempre a alma é acometida por coisas que nós muitas vezes não podemos evitar. Podemos evitar que ela perdure, que as coisas ruins perdurem em nossa alma, mas não podemos evitar que nos acometam, porque são pensamentos repentinos. Às vezes, uma palavra de quem nós não esperávamos receber, e isso vai deixando a nossa alma triste, e o Senhor se preocupa com a alma do crente. O Senhor guarda as emoções do crente. Por exemplo, há um mal que sempre está acometendo a alma: a angústia. Deus, Ele nem sempre nos livra da angústia, mas Ele nos livra na angústia. A palavra de Deus diz no Salmo de número 91 e o verso de número 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, ou seja, nem sempre Deus evita a angústia na alma do crente, mas Deus garante que na angústia está presente, está ao lado do crente, está confortando o crente, dando a graça que o crente precisa para sobreviver às lutas, para sobreviver às guerras e, consequentemente, receber do Senhor a vitória que está esperando. A palavra de Deus se preocupa, ou a palavra de Deus afirma que Deus se preocupa com os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4 da sua carta aos Filipenses, e o versículo de número 7, ele diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, Deus se preocupa com o que você está pensando. Até porque Deus também pensa no crente. A palavra de Deus diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, e os versos de número 11, e o versículo de número 11, que Deus pensa pensamentos de paz ao nosso respeito. E com o objetivo de dar o fim que nós esperamos. Eu estava analisando que o desejo de quem sai em uma viagem é chegar. Então Deus está dizendo que você vai chegar aonde você quer chegar, porque você está caminhando com Ele ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então Deus, Ele nos guarda dos perigos físicos. Ele protege os nossos pés
Ele protege o nosso corpo. Deus guarda as nossas emoções, ou seja qual for as decepções adquiridas no caminho, elas não vão nos derrotar, porque Deus está assistindo, Deus está tendo o cuidado que Ele tem o prazer de ter com a nossa alma, com as nossas emoções. Mas Deus também, Ele nos guarda dos perigos espirituais. E os perigos espirituais são justamente os perigos mais difíceis. Por quê? Porque os perigos físicos, muitas vezes nós podemos detectar. Os perigos físicos, muitas vezes nós podemos visualizar. Mas os perigos espirituais, só Deus consegue ver. O Salmo 91 é um salmo em que o salmista expõe os perigos diurnos e noturnos que todo crente, durante todo o dia, durante toda a noite, estão expostos. O salmista fala de setas que voam de dia. O salmista fala de peste que anda na escuridão. O salmista fala de mortandade que assola ao meio-dia. Isso são perigos espirituais, perigos que fogem da nossa capacidade de visão. Mas o Senhor garante livramento dos perigos espirituais. Não se preocupe por não poder ver o seu maior inimigo, que é Satanás. Creia que Deus estará sempre livrando a sua vida das suas artimanhas, das suas investidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os perigos espirituais existem porque o mundo espiritual é real. Muitas vezes o diabo ele trava lutas com os anjos de Deus para que aquilo que nós pedimos nas nossas orações, para que os desejos que nós compartilhamos com Deus e às vezes até com alguém pedindo oração, não seja atendido. Foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Daniel orou ao Senhor e a Bíblia diz que Deus automaticamente, instantaneamente ouviu a oração de Daniel. E quando Deus ouve a oração de Daniel, Deus envia-lhe a resposta. E aí Deus se utiliza de um anjo. E esse anjo, quando está trazendo a resposta, a vitória de Daniel, ele é bloqueado por inimigos espirituais. Daniel não está vendo nada, Daniel só está orando, só está pedindo. Mas o Deus que tem o controle de tudo, o Deus que vê tudo, está analisando, está vendo os riscos que Daniel está correndo de não receber a sua vitória. E o que é que Deus faz? Deus envia o anjo Miguel. E o anjo Miguel passa toda a barreira espiritual, rompe toda a potestade do ar e entrega a vitória que Daniel estava esperando. Os perigos espirituais fogem da sua capacidade de visão, mas nunca vai fugir da capacidade de visão de nosso Deus. Creia que Deus está assistenciando você. Uma das coisas que preocupam muito o crente é a ausência da vitória, a demora de uma vitória, de uma bênção. E muitas vezes nós nos esquecemos que estamos vivos, que estamos de pé. E por que estamos de pé? Porque Deus está cuidando de nós no caminho. Porque Deus está cuidando dos nossos pés. Porque Deus está cuidando do nosso corpo. Porque Deus está cuidando das nossas emoções. Porque Deus está cuidando de todas as áreas da nossa vida. E se Deus está cuidando da tua vida, é porque é do interesse de Deus
te conceder a vitória que tu estás esperando. O salmista, ele foi muito feliz quando ele olha para os montes, fazendo uma pergunta que ele mesmo responde: de onde vem o meu socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Agora, meus amados irmãos, qual é o tempo deste socorro? Em que momento de nossa vida Deus manifesta esse socorro? Deus manifesta toda essa proteção a nós. O versículo de número 8 diz que essa proteção, ela é para sempre. O versículo de número 4 e 5 diz que ele não dormirá, ele não tosquenejará. Por quê? Porque este livramento é sempre. Isso aqui significa que no nosso hemisfério, Deus está cuidando de nós 24 horas por dia. Ele está sempre cuidando de nós de dia e cuidando de nós de noite. E qual é a proposta desse livramento? Ele cuida de nós com a sua presença. Porque o versículo de número 5 diz que ele é a sombra à nossa direita. Ninguém pode se livrar da sua sombra. Foi postado na internet um vídeo em que uma criança, ela se assustou com a sua sombra. E ela ficou querendo se livrar da sombra, e para onde ela ia, a sombra a acompanhava. E ela não ficou chorando, ficou desesperada. Mas é isso que Deus quer passar para aqueles que estão viajando debaixo do sol caustigante do deserto. Para aqueles que estão viajando debaixo da claridade da lua, porque são claridades que dá projeção à nossa sombra. O Senhor está dizendo: eu sou a sombra à tua direita. Para onde você for, eu vou. Se você for para a esquerda, eu vou. Se você for para a direita, eu vou. Se você parar, eu paro. Se você seguir, eu sigo. Essa é a proposta que Deus faz àqueles que estão viajando para Canaã celestial. E Deus, ou o salmista, finaliza repassando ou compartilhando que essa promessa, essa garantia de livramento é desde agora e para sempre. O que ele está dizendo é que os livramentos do Senhor não é amanhã, não é para a semana. Os livramentos do Senhor é desde agora. Desde agora você pode contar com os livramentos de Deus sobre a sua vida. E ele diz que o Senhor garante a entrada e a saída dos viajantes. Ô, meu irmão, isso aqui deixa bem claro que quem viaja na companhia de Deus sai e chega. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a proposta deste salmo para cada um de nós. Essa é a experiência passada por esses viajantes, a experiência de sair e chegar com a sua integridade física garantida. É claro que eles não foram livres dos percalços no caminho, mas o Senhor, o socorro do alto, garantiu a chegada de todos eles. Nessa viagem que nós estamos fazendo a Canaã, Deus não vai evitar os transtornos, os desconfortos, mas Ele vai garantir a nossa chegada. O segredo para o Senhor garantir a nossa chegada é nós permanecermos habitando no esconderijo do Altíssimo. É isso que diz o Salmo 91 no primeiro verso: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Então, se você habita no esconderijo do Altíssimo, você vai sair e você vai chegar, porque o Altíssimo, o Deus que não só está em lugares altos, Ele é alto, Ele é altíssimo, Ele garante a nossa chegada. Neste momento eu quero orar por você e com você. Ore conosco, em nome de Jesus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te louvamos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença nesta jornada que nós, como igreja, como servos Teus, estamos fazendo. Continua, Senhor, guardando-nos fisicamente, emocionalmente. Continua nos guardando, Senhor, como diz a Tua palavra, de todo o mal. Pai querido, que possamos chegar no lugar que Tu propõe para nós. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Visite a nossa igreja na Avenida Cruz Cabugar, número 29, Santo Amaro. Aos domingos à noite, às 19 horas, culto de louvor e de adoração. Na segunda-feira, culto de doutrina. Com certeza, Deus terá uma palavra para você.